Amados, algo para nossa reflexão antes de entrarmos no estudo. Por que nós vamos cantar que queremos ver a face do Senhor, quando a Bíblia claramente diz que ninguém verá a face do Senhor e permanecerá vivo? Por que iremos cantar desta forma? Eu chamo a nossa atenção para que nós venhamos refletir sobre o que nós estamos cantando, pois aquilo que não condiz com as Escrituras Sagradas não deve ser cantado por nós, pois no dia do Senhor ele deve ser glorificado, honrado, como ele se revelou em sua palavra. Então, que sejamos zelosos e compromissados com o que nos orienta as Escrituras Sagradas. E que o nosso coração, que é inclinado ao pecado, o meu coração, que é inclinado ao pecado, o seu, esteja protegido, preservado de inclinações que contrariam as Escrituras Sagradas em alguma magnitude, em algum grau. Pois bem, então, nós vamos entrar em uma questão bastante controversa, mas, como o Paulo Anglada vai colocar mais na frente, a eleição incondicional é algo que está nas Escrituras Sagradas assim, de uma forma clara, né? É algo explícito. E são muitos os textos bíblicos que nos orientam nesse sentido. E contrariar aquilo que está nas Escrituras Sagradas não é simplesmente a falta de interpretação, não é simplesmente um equívoco superficial, mas é uma disposição em se rebelar contra as Escrituras Sagradas. É isso que o capítulo 3 vai nos mostrar, porque essa doutrina, a eleição incondicional, né, como um tópico dessa doutrina da graça, como uma antiga doutrina da graça, como Paulo Anglada coloca, é algo que deve ser crido e vivenciado por nós. Porque, de fato, a eleição incondicional rebaixa o homem, pontuando que o Senhor é soberano na salvação. E o homem, ele não quer ser aquela pessoa dependente de Deus. Pelo contrário, ele quer ser Deus. Ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele não aceita a soberania absoluta de Deus que está clara nas Escrituras Sagradas. Mas sempre em insurgência contra a palavra do Senhor, ele sempre vai procurar subterfúgio para justificar a sua falsa autonomia. Pois, como Herman Doived, no seu livro Raízes da Cultura Ocidental, coloca, não existe neutralidade. Não há neutralidade, todos têm pressupostos, todos têm as suas premissas que afetam radicalmente as suas conclusões. Então, quando alguém rejeita a eleição incondicional, como nos é apresentado nas Escrituras Sagradas, não se trata simplesmente de uma má interpretação, pois a ideia de presciência, como o irmão Wellington colocou agora há pouco, é aquela ideia de que o Senhor nos conhece de antemão. Não é simplesmente algo que o Senhor considerou internamente pelo fato de que Ele anteviu quem nós iríamos ser, mas Ele já, né, no seu plano soberano, no seu decreto eterno, na sua vontade santa e sábia e justa, já entrou em uma relação de salvação conosco ainda na eternidade. Pois, amados, não se trata simplesmente de contexto, né? Eu sei que manga, no sentido popular, né, pode ser manga a fruta ou manga de uma camisa. Então, essa palavra ela pode ter significado diferente dependendo do contexto, né, dependendo até mesmo da região em que se traga essa questão. Mas nas Escrituras não é assim. Palavras têm significados. E essas palavras, que têm significados, que têm definições, fazem com que nós venhamos perceber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, não se trata simplesmente de pegar a palavra e dizer que ela atingiu uma nova conotação por causa de um contexto, uma cultura.
Não, as palavras têm significados e nós devemos nos prender àquilo que essencialmente ela significa, em termos de definição. A eleição incondicional é algo claro nas Escrituras Sagradas. Então, logo na introdução, vamos, capítulo 3, Paulo Anglada, ele diz o seguinte: as antigas doutrinas da graça professam a eleição incondicional. Elas sustentam que a escolha de pessoas para a santidade e para a vida não se baseia em nenhum mérito ou virtude que possa haver nelas próprias, nem mesmo na sua fé ou arrependimento, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus, como expressão da sua livre e soberana vontade. Para os calvinistas, a fé e o arrependimento não são condições, e sim os resultados da eleição, pois sem eleição não há como ter essa manifestação para a vida, arrependimento e fé. Ou seja, para os calvinistas, a fé e o arrependimento não são condições, e sim os resultados da eleição, os meios que Deus escolheu para aplicar a salvação aos eleitos. Deus não elege porque antever arrependimento e fé. Ele produz arrependimento e fé porque elegeu. As Escrituras são claras em dizer que a fé é dom de Deus, que o arrependimento é dom de Deus. É Ele quem nos outorga, é Ele quem nos concede tais ações piedosas, santas, porque de nós mesmos estávamos mortos em delitos e pecados, como vimos na questão da depravação total. E o morto, ele não pode responder a estímulos externos, se antes ele não for vivificado. Então, Deus, que lhe dá vida, que o regenera, que o transforma, lhe concede arrependimento, malícia e fé. Avareza. Esse ato de concessão, arrependimento e fé para a vida, é uma obra exclusiva de Deus, como nós vimos também em Filipenses capítulo 2. Que tanto o querer como o efetuar é de Deus segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, também deixa bem claro que não foi nos concedido somente o crer em Deus, mas também o de padecer por Ele. Fé e arrependimento não são condições para a eleição, ou algo que cause a eleição, mas devido termos sido eleitos, o Senhor nos concede arrependimento e fé para a vida. É por isso que Paulo Anglada ele vai citar João Calvino da seguinte maneira: a semente da palavra de Deus acha raízes e frutifica unicamente naqueles em quem o Senhor, por sua eterna eleição, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os demais, que pelo mesmo conselho de Deus, antes da constituição do mundo, foram reprovados, a clara e evidente pregação da verdade não pode ser senão odor de morte que conduz à morte. O Evangelho, meus irmãos, é um instrumento de Deus para a salvação, mas também o Evangelho de Deus é o seu instrumento para a condenação. Então, quando João Calvino diz que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos deu vida, e pelas raízes do Evangelho que foi implantado em nossos corações, hoje nós esboçamos fé e arrependimento, vivemos assim porque assim Deus agiu em nossas vidas. Caso contrário, não poderíamos agir em fé e arrependimento. Daí, como nós vimos também sobre a depravação total, o Espírito Santo nos trazer um novo nascimento. Porque o morto, nas questões espirituais, ele não pode responder. E como nós vimos agora há pouco, João Calvino, ele diz, olha, aqueles que foram reprovados para a condenação eterna, a pregação do Evangelho não causará qualquer efeito benéfico em suas vidas, porque o Evangelho é aroma de morte para estas pessoas. E foi isso que Paulo diz. O Evangelho salva aqueles a quem o Senhor elegeu e condena aqueles que o rejeitam através da sua própria vontade.
Amados, vamos ler um texto clássico, né, sobre escolha. Veremos outros textos bíblicos, mas vamos para João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O comissionamento, bem como a habilitação necessária para frutificar para o reino de Deus, são prerrogativas divinas. Jesus ele está falando que aqueles que foram chamados para lhe servir na expansão do seu reino, foram escolhidos por ele. Não foram eles que escolheram propriamente Jesus Cristo, embora os apóstolos tenham respondido ao chamado de Cristo. Quando Jesus disse, olha, vem e segue-me, os apóstolos responderam, mas tal resposta foi Cristo Jesus agindo em seus corações. Porque senão, eles não responderiam. Eles iriam sempre trazer justificativas, como o homem perdenido faz. Nas bodas do Cordeiro, muitas pessoas disseram, não, eu comprei um campo e tenho que ir olhar esse campo. Jesus ele está falando de justificativas insignificantes, incoerentes e presunçosas. Não, eu comprei um campo, eu tenho que ir olhar esse campo. Ninguém comprava um campo sem antes analisar o campo que iria comprar. Justificativa incoerente. Porque aquelas pessoas não queriam responder à vocação divina para as bodas, para a festa, para o banquete. Outro disse, não, eu me casei. Aí outro disse, não, eu tenho outros afazeres. Ou seja, o homem que não tem um coração transformado, ele vai dizer que foi um campo comprado, foi uma junta de bois comprados, né, foi casamento, ele sempre vai colocar justificativas para não servir a Cristo Jesus. Mas quando alguém tem o seu coração transformado, esses que são chamados, pois foram escolhidos, correspondem ao chamado divino e vivem em frutificação. Amados, é aquilo que Paulo Anglada coloca logo no início, né? A eleição incondicional tem como base a escolha de pessoas para a santidade que manifesta a soberania de Deus na salvação, na eleição. Nós veremos mais na frente, né, a respeito das objeções à eleição incondicional. Então, Deus é injusto? Veremos isso mais na frente. Contudo, as Escrituras nos mostram que o Senhor, no plano eletivo para a salvação, Ele é justo, sábio e santo. E nós estamos abordando tanto a perspectiva calvinista como a perspectiva arminiana. E o que o Paulo Anglada sempre coloca para nós refletirmos, observarmos, é que o arminianismo é um desvio das doutrinas reformadas. Não há uma produção confessional que tenha partido da reforma protestante que tenha esse cunho arminiano. O arminianismo foi uma insatisfação e uma resposta contrária às confissões já estabelecidas. É por isso que o primeiro tópico que Paulo Anglada vai considerar é o ensino das confissões reformadas. Aí ele vai falar da confissão escocesa, confissão de fé dos Países Baixos, a segunda confissão helvética, Westminster, os artigos de fé da Igreja Anglicana, até a confissão de fé batista de 1989, que é um plágio simplista da confissão de fé, pois a única coisa que eles fizeram com Spurgeon e outros foi o seguinte, olha, nós não concordamos com isso, então vamos fazer essa confissão aqui, que é a confissão de fé batista de 1989. Até essa confissão, que é um plágio da confissão, mas de forma simplista, confessa a eleição incondicional.
Porque, como eu falei agora há pouco, né, está claro nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, vamos lá para a confissão escocesa. Mas antes disso, deixa eu citar uma experiência, ainda no seminário que eu presenciei a respeito disso. A gente estava conversando a respeito dessas questões, calvinismo e arminianismo. Aí o professor, ele querendo ali ver se eu levaria esse pensamento às últimas consequências, disse assim, David, aí falou o nome do outro aluno, né? David, você o receberia na sua igreja como membro? Ele é arminiano, né? Aí eu disse o seguinte, não. Há muitas igrejas arminianas para ele se congregar. A nossa confissão é calvinista, eu não receberia como membro. Eu não estou entrando no mérito de que ele é salvo ou não estou entrando nesse mérito. Mas por que eu vou receber um membro na igreja que eu pastoreio, que professa uma verdade completamente diferente daquilo que nós estamos ensinando, pregando e vivendo? Eu não receberia. Aí foi aquela pequena discussão em sala de aula. Só que esse irmão, que antes era arminiano, hoje ele é pastor presbiteriano, né? Foi para a IPB, ele era da Assembleia de Deus na época. Ele foi para a IPB, foi para o seminário, foi examinado, e hoje ele é pastor presbiteriano. E o pai dele também está no seminário, né? O pai dele, ele já tem uma determinada idade, né? Mas está no seminário. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que essas convicções orientam até mesmo a recepção de membros, a nossa caminhada, porque já pensou, meus irmãos, nós temos pessoas aqui na nossa igreja que acreditam na eleição incondicional como uma doutrina bíblica e confessional, e outros que não acreditam na eleição incondicional como membros. Eu não digo congregados, visitantes, mas membros. Isso causa confusão dentro da igreja, discussões desnecessárias e até fragmenta a comunhão dos santos. Porque o que tem muito dividido as igrejas hoje, sem sombra de dúvida, é a falta de confessionalidade. Pois as nossas confissões, como nós acreditamos, é uma exposição fiel das Escrituras Sagradas. A falta de confessionalidade tem gerado igrejas presbiterianas pentecostais, governos que deveriam ser representativos, mas que o que rege é um episcopalismo, dentro da IPB. Aí você vê muitas igrejas presbiterianas que é uma coxa de retalho, né? Cheio de pensamentos fragmentados, cheio de pessoas com confessionalidades diferentes, e isso se dá porque é uma realidade da nossa sociedade, o relativismo e a pluralidade religiosa. Pessoas que acreditam que todas as verdades levam a Deus, sendo que Cristo disse que Ele é a única verdade, o único caminho e o único que nos leva a Deus. Mas essas pessoas acreditam num pluralismo religioso, são relativistas em suas confissões, e sem falar das suas ignorâncias com relação a todos esses assuntos. Pois bem, então o nosso desejo, se nós acreditamos na eleição incondicional, como de fato está expresso nas Escrituras Sagradas de todo o nosso coração, é ensinarmos outros que não acreditam. Né? Como nessa questão do seminário que eu coloquei. O nosso desejo é ensinar, mas caso a pessoa queira continuar naquele caminho, isso a inabilita sim, para ser recebido em determinadas igrejas, devido à sua falta, né, de concórdia doutrinária. Então, o nosso desejo deve sempre ser esse, ensinar as pessoas que pensam diferente, não brigar, como o que aconteceu aqui, porque a tentativa do professor era instigar uma discussão desnecessária. Mas o nosso desejo deve ser ensinar, transmitir a outros a palavra do Senhor, com convicção, com intrepidez e posicionamento.
Se a gente ensina, se a gente é amoroso, se a gente é cuidadoso em ensinar essas coisas, e a pessoa não se encurva diante das Escrituras Sagradas, o que nos resta é nos posicionarmos. Então vamos para a confissão escocesa, né, que afirma o seguinte a respeito da eleição incondicional. O Deus e Pai somente, pela graça, nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo. A regeneração se realiza pelo poder do Espírito Santo, que cria no coração dos escolhidos de Deus uma fé firme na promessa de Deus, a nós revelada pela sua palavra. Por essa fé conhecemos a Jesus Cristo com os seus dons gratuitos e com as bênçãos nele prometidas. Esta fé e a sua certeza não procedem da carne e do sangue, conforme João capítulo 1. Isto é, de uma faculdade natural que há em nós, mas são a inspiração do Espírito Santo, que nos santifica e nos conduz em toda a verdade pela sua operação, sem a qual permaneceríamos para sempre inimigos de Deus, porque por natureza somos mortos, cegos e perversos, de maneira que nem sequer sentimos quando somos aguilhoados, nem vemos a luz quando brilha, nem podemos assentir a vontade de Deus quando ela se revela, se o Espírito de nosso Senhor não vivificar o que está morto, não remover as trevas de nossas mentes, e não dobrar a rebelião dos nossos corações à obediência da sua bendita vontade. Vejam que a confissão de fé escocesa, ela pontua claramente o que diz as Escrituras Sagradas a respeito da eleição incondicional. Não é algo que o homem natural, pela sua própria faculdade, possa causar a sua eleição. E como diz o salmista, o que o homem dará em troca da sua alma? Todas as suas ações, tudo aquilo que ele produz está borrado pelo pecado, está manchado pelo pecado. A sua mente está tomada por trevas, as suas disposições, as suas inclinações é segundo Satanás e este mundo. E como diz Paulo, segundo o espírito da potestade que agora habita nos filhos da desobediência. Mas quando o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos traz um novo nascimento, aí sim nós respondemos ao seu evangelho. Algumas pessoas, fazendo aqui uma aplicação para nossas vidas, né, e contextualização, algumas pessoas dizem o seguinte: não, se ela ver um milagre de Deus, ela vai crer. Milagre não produz conversão. Somente o Espírito Santo pode produzir uma verdadeira conversão. Rapaz, aquela pessoa está vendo o quanto Deus está abençoando. É perceptível que tudo que acontece ao redor dela é graça de Deus. Deus tem um plano na vida dela. Deus tem um projeto na vida dela. Isso não significa que aquela pessoa é uma eleita ou será salva. Imagine Acabe. Imagine Acabe, meus irmãos, né? Que foi um texto para refletirmos na sexta-feira, no momento de comunhão entre os homens. Meus irmãos, Elias disse para ele: olha, não vai chover, e não choveu. Posteriormente disse: olha, corre, porque vai chover, conforme a minha oração, e choveu. Depois todos os profetas de Baal, mais de 800 homens, 400 profetas, e ainda havia mais homens lá, né, com a mesma pegada doutrinária, Baal, começaram a clamar ao Deus deles. Elias: olha, eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse holocausto. E Acabe estava presenciando tudo isso. E qual foi o final de Acabe? A nação de Israel, a nação de Israel no Egito presenciou inúmeros milagres. Inúmeros. O Senhor falou por meio de Moisés, deu sinais para que Moisés se mostrasse a Arão e aos anciãos no Egito, mão leprosa, uma vara que se transformou em serpente, e os 10 juízos de Deus sobre os deuses dos egípcios. Mas a nação de Israel, quando estava no deserto, murmurando, e o Senhor, ele disse: olha, essa geração
não entrará na minha terra, porque é uma geração de coração duro. Não são meu povo. Queridos, não são os sinais, as obras que vemos diante dos nossos olhos que significa que a pessoa será salva. Por exemplo, Martinho Lutero, a conversão dele foi uma conversão dramática. A de João Calvino, você não tem quase nada sobre a conversão dele. Ou seja, não foi uma conversão dramática como a conversão de Martinho Lutero. O que eu estou pontuando é que quando o Senhor salva, Ele pode salvar por meio de uma tempestade, trazendo convicção de pecado ao coração de Martinho Lutero, ou na simplicidade dos estudos, como João Calvino. O Senhor, quando Ele salva, Ele não precisa de algo miraculoso para salvar alguém. O milagre mais significativo, poderoso e profundo que o Senhor opera é o novo nascimento do seu eleito, né? Esse sim é o verdadeiro milagre. Então, quando a nossa confissão pontua que a eleição tem como base a soberania divina, a confissão escocesa, melhor dizendo, ela está anulando a prepotência humana, a arrogância humana e essa inclinação que o homem tem em querer ser senhor da sua existência, da sua eternidade. Agora vamos para a confissão dos Países Baixos, que professa a eleição incondicional da seguinte maneira: cremos que, aqui já há aquele modelo credal, como nos primeiros documentos confessionais da história da Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Cremos que, estando toda a linhagem de Adão em perdição e ruína pelo pecado do primeiro homem, Deus se mostrou a si mesmo tal qual é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso, porque tira e salva desta perdição aqueles que Ele, em seu eterno e imutável conselho, de pura misericórdia, elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor, sem consideração alguma as obras deles. É por isso que o salmista diz, né, bem-aventurado, feliz o homem que não tem os seus pecados imputados. Justo, porque aos outros deixa na queda e perdição, as quais eles mesmos se lançaram. A confissão dos Países Baixos aqui já está pontuando a ideia de representatividade em Adão, a degradação humana em que se encontra a descendência do primeiro pai, Adão, e pontuando que a eleição se dá por pura graça, não com base em obras humanas, porque as suas obras estão manchadas, são corruptas. Mas vejam que a confissão ainda continua e diz o seguinte: cremos que, para obter verdadeiro conhecimento deste grande mistério da redenção que há em Cristo, o Espírito Santo infunde em nossos corações uma fé sincera, que abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos. Cremos que esta fé verdadeira, tendo sido operada no homem pelo ouvir a palavra de Deus e pela operação do Espírito Santo, o regenera e o torna um novo homem, faz com que viva uma nova vida e o liberta do pecado. Tanto a confissão escocesa como a confissão de fé dos Países Baixos têm a mesma argumentação, essencialmente está dizendo as mesmas coisas, embora as proposições estejam enfatizando textos diferentes, mas essencialmente é a mesma ideia. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, não com base em uma fé prevista, em obras humanas, mas segundo a sua soberania, graça, bondade e misericórdia. Pelo seu Espírito, Ele infunde aos nossos corações fé, nos trazendo vida. É por isso que nós o chamamos de Pai, porque foi concedido a nós o poder de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, os eleitos respondem ao chamado divino, e respondem em júbilo, contentamento, crendo, não em si, na sua capacidade de ter dado o primeiro passo, porque ele não deu, ou de preservar a sua salvação como uma pessoa supostamente eleita. Mas quando ele se dobra o Evangelho, ele crê
na obra meritória de Cristo Jesus. E pela fé, como diz Paulo, em Romanos 4 e 5, ele se apropria dos privilégios que a ele foi conferido por Cristo Jesus. Ele assente, né? Ele se submete. Então, essencialmente, tanto a escocesa como a fé dos Países Baixos professam a mesma verdade. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar algo? Fica à vontade. Perguntar alguma coisa, Levi? Pois bem, a Confissão Helvética diz assim: Deus, desde a eternidade, livremente e movido apenas pela sua graça, sem qualquer respeito humano, predestinou ou elegeu os santos que ele quer salvar em Cristo. Sobre o arrependimento, diz assim a confissão: dizemos expressamente que este arrependimento é puro dom de Deus, e não a realização de nossas forças. Sobre a fé salvadora, diz assim a confissão: esta fé é simplesmente um dom de Deus, que só Ele, pela sua graça, segundo a sua medida, concede aos seus eleitos quando, a quem e quando Ele quer, assim Ele faz, né? Como diz a confissão. A outorga da fé como dom de Deus. E Ele realiza isso pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho e pela oração fiel. Amados, o eleito, ele pode até resistir ao chamado do Evangelho, mas como eleito, em algum momento ele vai se encurvar, ele vai se dobrar, porque a graça de Deus está operando na vida dele. É por isso, meus irmãos, que o que nos compete como cristãos, à luz desse texto aqui, é pregarmos o Evangelho fiel, é anunciarmos as verdades do Senhor de forma fidedigna. Nós não podemos produzir conversão, só o Espírito Santo pode. Nós não podemos atrair as pessoas para uma vida salvífica e piedosa se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se nós, por algum motivo, quisermos atrair as pessoas através de mecanismos humanos, nós vamos de fato atrair muita gente, mas não salvos, não eleitos, mas pessoas que pensam ser cristãs sem ser. Porque, meus queridos, o homem ele sempre vai se voltar para aquilo que é material. Mas quando o Evangelho é exposto fielmente, muitos vão dizer: olha, esse discurso é muito duro, quem pode ouvi-lo? Mas os eleitos permanecem, pois os apóstolos disseram: Senhor, olha, muitos estão te abandonando, muitos não querem ser mais teu discípulo. E Jesus diz: olha, vocês querem ir? Vão também. Aí Pedro disse: olha, para onde nós iremos se só tu tem palavra de vida eterna? O eleito permanece, o insurgente, o réprobo, ele se revolta contra as coisas de Deus, porque ele só quer algo de Deus, algo material, algo palpável, ele só quer algum benefício. É por isso que muitas igrejas, através de mecanismos humanos, estão lotadas de pessoas. Mas quando você passa a analisar como essa igreja se comporta à luz do Evangelho, você vê que, rapaz, será que essas pessoas são salvas de fato? Porque só há mentira, só há discórdia, só há inveja, só há fofoca, ou irmãs para fofocarem. Você começa a analisar a vida da igreja e você não vê santidade, sendo que nós vimos, conforme a confissão escocesa, que o Senhor ele nos elegeu para a salvação, e essa salvação implica em santificação, que é uma manifestação daquilo que o Senhor fez em nossos corações. Então, amados, é por isso que eu estou dizendo, compete a nós pregarmos o Evangelho genuíno, para que os réprobos vejam a tal pregação como odor de morte que os conduz à morte, mas os eleitos, aroma de vida, vão se aproximar,
vão se humilhar, confessar os seus pecados, deixar as suas transgressões e se encurvarem ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Os eleitos, quando são repreendidos pelos seus pecados, por causa dos seus pecados, eles confessam e abandonam. Então nós devemos pregar o evangelho genuíno, o evangelho fiel do Senhor, para que pessoas de fato se convertam aos pés de Cristo Jesus. Eu vi, amados, essa semana, né, teve um pastor que me mandou um vídeo de um outro pastor. Aí eu já não gosto muito de assistir essas coisas, porque às vezes quando manda alguma coisa dessa natureza, de determinadas igrejas presbiterianas, isso nos causa desconfortos. O pastor dizendo da seguinte forma: olha, você não foi chamado para ser fraco. Ninguém aqui é fraco. Né? Aí o pastor presbiteriano dizendo isso, né? Aquele púlpitozinho pequeno, né? Aquele pastorzinho fisicamente, né? Musculoso, todo na dieta, aquela coisa assim, bem, não é irmãos, é galera, essas coisas. Aí ele falando: olha, você não foi chamado para ser fraco, você não é fraco, você é forte. Né? E ele pregando um evangelho que não é um evangelho verdadeiro, mas segundo a sua concepção, um evangelho triunfalista. E Martinho Lutero, no século XVI, ele pregou contra o evangelho da glória. E ele fez isso pregando o evangelho da cruz. O evangelho da glória enaltece o homem, coloca o homem como senhor da sua existência, como aquele que causa a salvação, como aquele que atrai os favores divinos e que faz Deus devedor dele. Já imaginou? O Criador do universo lhe devendo algo, me devendo algo? Rapaz, que Deus miserável, pequeno, insignificante é este? Sendo que as Escrituras nos mostram que toda a terra, a sua plenitude e todos que a habitam pertence a Ele. O apóstolo Paulo, no Areópago, ele diz: olha, vocês não podem dar nada a Ele não tem necessidade de nada, pelo contrário, vocês vivem, se movem e existem por causa da sua graça e soberania. Então, até pastores presbiterianos, né, compromissados, né, com os seus salários exorbitantes, com o número de pessoas na sua igreja, falsificam o evangelho para atrair mais bodes para dentro da igreja. E como Spurgeon falou, quando nós usamos meios carnais para atrair as pessoas, nós iremos carecer de meios mais carnais para fazer com que elas permaneçam. Uma coisa está ligada à outra. Né? E naquele livro, né, que a irmã Udiane citou ontem, na classe de catecúmenos, né, Por que me envergonho do Evangelho, quando o Evangelho se torna como o mundo, de John MacArthur, onde ele fala muito de Spurgeon, pregando contra o pragmatismo. Spurgeon ele já dizia, né, que quando o homem, ele atrai o homem à parte do Espírito Santo de Deus, a única coisa que ele vai produzir dentro da igreja é podridão. São coisas ruins. Mas quando ele acredita nas Escrituras Sagradas, que diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, então ele tem o seu coração sossegado na soberania de Deus, sabendo que os seus eleitos serão atraídos. E como diz as Escrituras Sagradas, Deus vai acrescentar à igreja os seus salvos. Amados, devemos pregar o Evangelho, como nós vimos aqui agora há pouco, né, na confissão helvética. Devemos pregar o Evangelho, devemos orar, uma oração fiel, mas sempre na certeza de que quem realiza a outorga da fé, o coração regenerado, é o Espírito Santo de Deus. E é o Senhor quem vai acrescentar os seus salvos à sua igreja. Não é eu e você, é o Senhor quem acrescenta os salvos à sua igreja. E como diz Paulo, olha, eu plantei, Apolo regou, mas nem o que planta ou o que rega é alguma coisa comparado àquele que dá o crescimento, que é Deus. É o Senhor quem dá crescimento. Pois vamos lá agora para nossa confissão, né, que é a produção teológica mais profunda
de todas as confissões, né, que é a Confissão de Fé de Westminster. Ela sustenta o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna, segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade. Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse, como condição ou causa. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Amados, a nossa confissão de fé, ela é sucinta, mas precisa, quando ela vai enfocar a eleição incondicional. A eleição incondicional é o ato de Deus decretar para a salvação e santificação aqueles a quem Ele elegeu, aqueles a quem Ele escolheu, antes da fundação do mundo. Mesmo sabedor de que o homem cairia em pecado, o Senhor o criou, o dotou de liberdade e o comissionou para lavrar e guardar o jardim. Ele, na disposição da sua vontade voluntária e livre, decidiu pecar contra o Senhor, contra a sua natureza. Mas o Senhor, mesmo sabendo de tudo isso, decretou todas as coisas, inclusive um meio pelo qual ele ia alcançar aqueles que se afastaram dele, que estavam caminhando para o inferno. Isso segundo a eleição. Amados, a nossa confissão, ela pontua justamente essa obra maravilhosa que Deus faz no coração dos eleitos. Mas eu vou enfatizar, nós vamos ter um capítulo só sobre isso, né, o calvinismo e a evangelização. Nós vamos ter um capítulo sobre isso, mas eu quero enfatizar que não é pelo fato de sabermos que o Senhor ele já elegeu toda uma massa, todo um povo definido de forma absoluta, que não pode ser diminuído nem acrescentado para a eternidade, que significa que nós iremos deixar de pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que levar as pessoas a se submeter ao senhorio de Cristo Jesus. E isso se dá em praças, em coletivos, isso se dá nas suas relações sociais, no seu trabalho, na sua faculdade. São nesses momentos que você será um instrumento de Deus para a salvação dos eleitos, como diz Paulo, que ele sofria o que sofria por causa dos eleitos de Deus. Então notem que nós devemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aonde estivermos. O Senhor sempre vai abrir porta para nós pregarmos o Evangelho, as boas novas da salvação. O problema é que a igreja ela está muito enclausurada em si mesma. Ou é uma igreja festeira, ou é uma igreja que se tornou um clube, ninguém mais entra, é só essas famílias aqui, ninguém mais entra, tá bom o nosso tamanho aqui. Ou é uma igreja que simplesmente está fria, que está morrendo espiritualmente. A única forma de nós nos sobressairmos a todas essas situações é pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos renova, que nos habilita. Amados, na primeira vez que eu saí para evangelizar com um grupo de pessoas, eu não tinha a habilidade necessária para sair, evangelizar, mas eu anotei uns versículos bíblicos. Né, a respeito dessas questões, deixei dentro da minha Bíblia, e quando eu estava conversando com a pessoa, só um minutinho, deixa eu olhar aqui outro texto bíblico, eu olhava, não tinha nenhum problema, né, e ficava ali falando de Cristo Jesus. Aí eu pegava o texto bíblico e falava,
Entendeu? Então, não é porque venhamos dizer, olha, eu não tenho a capacidade necessária para evangelizar, que nós iremos, né, estar parado por conta disso. Pelo contrário, mesmo que não tenhamos a capacidade que gostaríamos de ter, com humildade, dependência no Espírito Santo, devemos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mesmo com as nossas limitações, e todos aqui têm as suas limitações. Pois bem, vamos ver aqui uma última produção confessional, aí depois seguimos para outro tópico. Os artigos de fé da Igreja Anglicana registram a seguinte concepção a respeito da eleição incondicional. A predestinação para a vida é o propósito eterno de Deus, mediante o qual, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, ele decretou de maneira constante, através do seu conselho secreto a nosso respeito, que livraria da maldição e da condenação aqueles a quem escolheu em Cristo, dentre a humanidade, para conduzi-los à salvação eterna por meio de Cristo, como vasos destinados à honra. Toda a confissão que foi produzida por ocasião da Reforma Protestante, através dos reformados, que é uma geração posterior à Reforma Protestante, nós veremos essencialmente a mesma coisa. Sempre veremos a degradação humana em que o homem se encontra e a única forma dele ser salvo, por Cristo Jesus, por meio da ministração da palavra, pelo Espírito Santo de Deus, que sempre vai atrair os eleitos ao Senhor. É aquilo que nós vimos anteriormente, quando Jesus disse, ninguém vai ao Pai, ninguém vem a mim, se pelo Pai não for trazido, né, conduzido. Então, quando nós vamos a Cristo, é porque o Pai nos conduz ao seu Filho Jesus Cristo. E ele também vai falar, né, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amados, Paulo Anglada ele diz o seguinte, essas declarações confessionais deixam claro que a doutrina da eleição incondicional era uma doutrina confessada pelas igrejas oriundas da Reforma Protestante do século XVI. Podemos estar certos de que o arminianismo, ao sustentar uma eleição condicional baseada na fé, no arrependimento ou em qualquer outra obra humana, constitui-se um sério desvio das históricas doutrinas da graça. Porque, meus queridos, vejam como toda essa produção confessional pontuam aquilo que as Escrituras diz. E em regiões diferentes, compostas por homens distintos, preceituam a mesma verdade. O arminianismo é um desvio sério da confessionalidade da igreja. E sem confessionalidade, meus irmãos, se arrogando daquela ideia, não, eu sou bíblico, eu não quero ser confessional, eu sou bíblico. Sem uma confessionalidade, nós estaremos abertos a ventre de doutrinas. Porque, como diz Paulo em Efésios, Deus ele deu doutores para a sua igreja, ele deu mestres para a sua igreja, para orientá-la, para aperfeiçoá-la, para conduzi-la aos pés de Cristo Jesus. É claro que isso que nós estamos considerando para algumas pessoas pode ser de difícil compreensão. Não, pastor, isso é muito difícil de entender, é complicado assimilar tudo isso na hora do evangelismo. Eu sei que tem todas essas dificuldades, mas é a verdade de Deus para nossas vidas e nós devemos nos agarrar a ela. Porque quando nós sabemos, né, em convicção de coração que o Senhor ele tem os seus eleitos e Ele atrai os seus eleitos, e mesmo algumas pessoas se afastarem dele, se forem eleitas um dia vão retornar, isso nos traz consolação e esperança, além de firmeza. Agora, se a salvação fosse um resultado de obras nossas, aí deveríamos estar preocupados. Porque, meus irmãos, todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós falhamos. Se a salvação dependesse das nossas observações, amados, deveríamos estar em desespero, porque a caminhada cristã é uma luta, principalmente quando você quer ser um crente puro, santo, separado para as coisas de Deus. A perseguição será uma consequência natural, porque o mundo vai lhe odiar. Mas quando a igreja se torna como o mundo é,
Então as pessoas naturalmente estão naquele meio de tranquilidade, suavidade, que nada lhes incomoda, tudo está bem. É aquele livro que eu indiquei para a igreja, né? O mal que habita em mim. Amados, ser cristão, ser um eleito que vive piedosamente, sempre vai apresentar os seus desafios. Pois o que é mais cômodo? O que é mais cômodo? Você viver um culto que agrada ao Senhor ou simplesmente viver de forma displicente aqui neste meio? Satanás, ele quer que você esteja aqui nesse meio de forma negligente, satisfazendo os desejos carnais, pecaminosos, sem um compromisso real com Cristo. Ele não vai lhe incomodar. A carne vai até lhe dizer que, olha, fica aí, é bom. O que é mais difícil, meus irmãos? Ter uma vida de oração e meditação nas Escrituras Sagradas ou passar horas e horas assistindo séries? O que é mais difícil? É claro que é viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É muito mais fácil você ficar assistindo séries. A carne vai dizer, olha como essa série é cativante. Olha como, a carne ainda diz assim, olha como essa série, embora tenha cenas pornográficas, embora tenha blasfêmia contra Deus, apresenta alguns princípios que lhe levam a refletir. A carne vai dizer isso para você. Mas viver biblicamente, viver uma vida de oração é uma luta, porque as coisas da carne militam contra as coisas do Espírito. Então, ser um cristão mundano é completamente cômodo para você e altamente atraente para Satanás. Porque aí você pensa que é salvo, pensa que é cristão, porque está no meio da igreja, sem de fato ser. Inclusive, meus irmãos, é questionável a fé de jovens que passam horas e horas assistindo séries, horas e horas com linguajar mundano, horas e horas em círculos de pessoas altamente viciadas em pecados. É questionável a fé desses jovens, assim como também de homens e mulheres adultos. Porque o eleito, ele sempre vai procurar uma vida que agrade ao Senhor, que seja santa ao Senhor. Então, amados, após ver o ensino das confissões reformadas sobre a eleição incondicional, vamos para o ensino bíblico sobre esse tópico. A doutrina reformada da eleição incondicional é clara e abundantemente ensinada nas Escrituras. Apenas uma má interpretação bíblica, decorrente de considerar-se a obra da redenção por um prisma humanista, um ponto de vista completamente inadequado para a compreensão das obras de Deus, pode negar uma verdade tão explicitamente revelada na Bíblia. O arminianismo já é um desvio sério das históricas doutrinas da graça. E persistir à luz das Escrituras Sagradas no arminianismo é negar uma verdade tão explicitamente revelada nas Escrituras Sagradas. Ainda sobre aquele exemplo do jovem lá na igreja, lá no seminário, que eu falei agora há pouco, jovem não, porque nós temos aproximadamente a mesma idade. Eu disse assim, olha, você pode sustentar o arminianismo pelo senso comum, mas através de uma exegese bíblica, não. Né? Aí foi isso que findou a discussão lá dentro da sala de aula. O arminianismo pode ser sustentado? Pode. Pelo senso comum? Pode. Pela má interpretação das Escrituras Sagradas? Pode. Pelo um prisma humanista? Pode. Mas através de uma interpretação fiel das Escrituras Sagradas, através de uma exegese fidedigna ao texto sagrado, não pode. Não há como defender biblicamente, exegeticamente, o arminianismo. Porque, como nós estamos vendo, é uma verdade explicitamente revelada na palavra de Deus. Quem pode ler Efésios 1, dos versos 4 ao 5? Efésios 1, dos versos 4 ao 5.
Agora vamos lá para 2 Tessalonicenses 2,13. E outra pessoa, por gentileza, leia. Eleição, escolha, tudo prerrogativa divina. E algo que aconteceu ainda na eternidade. Alguns arminianos vão dizer o seguinte, segundo o texto de Romanos capítulo 9, né? Eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Aí alguns arminianos vão dizer o seguinte, não, mas ali o texto está falando de nação. Ou, não, ali o texto está falando de 2 irmãos. Mas, meus irmãos, por mais, é claro, que o apóstolo Paulo está aplicando a eleição lá a um aspecto geral, como fica claro, principalmente quando ele diz no versículo 16, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa sua misericórdia, de Deus que se compadece. Por mais que a pessoa tenha esse texto ali forçadamente a dizer que não se trata de uma eleição na eternidade de forma geral, ainda há muitos outros textos bíblicos que falam de eleição e escolha. Alguns vão dizer, não, mas os destinatários ali de Romanos era predominantemente composto por judeus. E escrevendo aos Efésios. E os Tessalonicenses. Agora vamos lá para Marcos, ou seja, a gente sempre vai se deparar com o sólido, arenoso que é o arminianismo. Vamos lá. De lá, irmão Júlio. Júlio, né? Alguns anos de presbiteriano. Eu tenho alguns anos como presbiteriano. Tem o quê? Alguns anos. Sim. Então, assim, aprendi também que na igreja é o lugar da gente discordar para aprender. A gente não vai concordar, a gente não vai concordar, mas a gente vai ter a parte de discutir. Então, eu estou surpreso que todo mundo está muito tranquilo. Quem levantou nenhum questionamento, realmente, nunca tinha visto. É só um comentário. Meu irmão, que bom que em toda a minha caminhada como presbiteriano eu não me deparei com agressividade, com pessoas insurgindo contra essa doutrina. Graças a Deus, né, em toda a minha caminhada no presbiterianismo, é claro, tem gente que tem muito mais anos do que eu, e tiveram muito mais experiência, mas eu louvo o Senhor porque eu passei por por solos que tinham problemas com questões doutrinárias, mas que não eram agressivos no sentido de discordarem ou de brigarem. Houve ali indagações. Não, pastor, não entendi. Né? O senhor pode me explicar novamente? Até aquelas pessoas mais idosas, graças a Deus eu já presenciei aquelas pessoas mais idosas dizerem, pastor, é verdade, pastor. Se o Senhor elegeu, o Senhor vai salvar o meu filho, a minha filha. Eu presenciei isso, né? Graças a Deus. Que pena que em alguns contextos, de fato, é muito problemático. Mas toda essa agressividade, pelo contexto que eu vivenciei, que eu vi, foi em uma outra denominação, de outra vertente, que era arminiana, e que agora estava se deparando com o calvinismo. Aí houve, sim, algumas pessoas questionando, principalmente aquelas pessoas de doutrina fragmentada, né, que não são tão assim, dedicados ao estudo como algumas outras pessoas que procuraram entender. Por exemplo, o primeiro livro que eu li foi o do Sproul, Eleitos de Deus. Eu nasci em uma igreja pentecostal.
né? E eu louvo a Deus pelas experiências que eu tive lá, porque foram experiências que moldaram o meu caráter e me levou a entender o que muitos presbiterianos não entendem hoje, que não tem como a IPB ser pentecostal. Eu louvo a Deus por isso, porque essas IPBs que querem ser pentecostal nunca conheceram o pentecostalismo de fato. Então, quando eu estava lá, eu era ensinado que a salvação é fruto dos nossos esforços, que nós devemos orar para que as pessoas sejam salvas, né, que elas devem dar o primeiro passo. Quando eu li o livro do Sproul, Eleitos de Deus, que é um livretozinho, aquilo ali foi um choque para mim. O rapaz... Aí o irmão, né, que ainda está lá nessa igreja, né, gente finíssima. Aí esse irmão, tem um outro livro para lhe emprestar, o Sola Gratia, também do Sproul. Aí, graças a Deus, né, tirou todas as amarras humanas que havia na minha compreensão. E eu louvo a Deus por isso, mas foi difícil no início. E eu louvo a Deus porque esse irmão me emprestou esses livros. Mas, amados, respondendo aí ao questionamento do irmão Júlio, todos acreditam na predestinação ou alguém aqui que não acredita? Levante a sua mão para nós lhe conhecer. Diga, Diácono Cooper. Vamos deixar o diácono da igreja aqui falar. Diácono Cooper. Eu concordo aqui com o irmão, mas eu não acredito que tenham pessoas aqui que não acreditem na predestinação. Porque as pessoas da igreja que não acreditam na predestinação não estão na EBD para aprender sobre isso. E por isso elas continuam não acreditando. Eu acredito que elas não são as pessoas que não costumam ouvir mesmo. Aí quando não há, né, um interesse para conhecer é complicado. Meu sogro é pastor e era presbítero antes. Deixa eu só contar um caso assim. Porque ele é presbiteriano, já com certa idade. Teve sala de escola dominical e uma sala de oficiais. E no meio dessa sala, vamos fazer assim, os estudos de doutrinas. E quando falaram de predestinação, foi descoberto por meio dos presbíteros que precisam, assim, declarar que aceita, tudo aquilo, que metade dos presbíteros não acreditavam na religião. Quando o meu sogro me contou, não foi terrível, eu fiquei impressionadíssimo. Os presbíteros, 4 não acreditavam na doutrina da igreja presbiteriana. Como deve ser. Então, eu fiz uma brincadeira, mas escuta aí, porque estava todo mundo tão calado, sem questionar nada. As pessoas surgem. Não, mas eu já ouvi aqui também, daqui que na igreja havia líderes que não concordavam com a predestinação e com muitas outras coisas. Não só aqui, mas como em muitas igrejas tem. Mas veja que, graças a Deus, hoje não é a nossa realidade, né? Mas vejam que isso ocorre quando há uma negligência com relação ao ensino dos símbolos de fé, há uma exposição fidedigna das Escrituras Sagradas. Há pessoas que passam 20 anos dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja, ouvindo um pastor e não aprendem nada. Uma vez eu presenciei um conselho, o que não pode ocorrer. Um conselho recebeu um irmão que não acreditava no batismo de crianças. Era um estudioso, né, de linha batista, né, era um estudioso do hebraico, viajou para Israel e tudo para estudar, aí queria se tornar membro da igreja. E o conselho o recebeu, mesmo não podendo, porque não pode. Se a pessoa não acredita nas bases da nossa confessionalidade, né, como essa doutrina e outras, ela não pode ser recebida como membro. Porque a consequência natural disso é essa pessoa causar problemas dentro da igreja, com a doutrina que é tão preciosa a nós, que é o batismo dos nossos filhos, que eles fazem parte da aliança também. O conselho recebeu, foi questão de tempo, ele começar a influenciar os outros irmãos. E outra coisa, ele ainda desqualificava o conselho, dizendo o seguinte: olha, eu pedi para eles me provarem o batismo infantil, eles não me provaram. Olha como se deu. Não provaram mesmo, mas é porque faltou
né, os presbíteros ficaram acanhados, porque é um homem que estuda, que não sei o quê. Meus irmãos, mesmo que se eu fosse presbítero e não entendesse profundamente essas questões, eu disse, meu irmão, olha, eu não consigo esboçar como o Leandro Lima, como Augusto Nicodemos, outros estudiosos das Escrituras Sagradas, como Paulo Anglado, que tem um filho sobre o batismo infantil, para vós e para vossos filhos. Olha, eu não consigo falar com propriedade como eles falam, não, mas eu vou ler aqui o livro para você. Concorda? Concordo, não. Então, meu irmão, procure uma igreja congregacional, seja uma bênção lá. É essa que deve ser a nossa postura, né? Que o Senhor lhe abençoe lá. Agora, tem que haver compromisso no ensino. É por isso que, particularmente, eu acredito que pastores mestres, ali em Efésios, se refere não a duas funções, mas uma única função. Porque alguns vão dizer o seguinte, não, ali há pastores e mestres. Eu sigo a linha de raciocínio de muitos outros estudiosos que dizem que o pastor, ele tem que ser um mestre. Nem todo mestre é um pastor, mas todo pastor tem que ser mestre. Se ele não tem a capacidade de ensinar, de dar razão da sua fé, de levar a igreja a um aprofundamento dessas questões, ele está desqualificado para o ministério pastoral. Aí alguns vão dizer, não, mas antigamente havia os pastores leigos. Os pastores leigos, na antiguidade, não eram homens ignorantes, mas homens que não passaram pelo academicismo, como John Owen, Jonathan Edwards, homens que tiveram uma carreira dentro do academicismo. Agora, os pastores da antiguidade, quando eles eram examinados para o pastoreio, meus irmãos, eles davam razões da sua fé e ainda fundamentavam biblicamente toda a sua crença. Por exemplo, os mártires de Guanabara que João Calvino enviou para evangelizar aqui ao Brasil. Quando eles foram questionados a respeito da fé deles, eles tiveram a capacidade de defender aquilo que eles acreditavam, escrevendo e ainda colocar textos bíblicos. Eles conheciam a doutrina da igreja e conseguiam fundamentar biblicamente. Às vezes, uma vez eu presenciei um exame para o ministério pastoral de um irmão que tinha acabado de sair do seminário. Passou 5 anos dentro de um seminário. Aí um dos pastores perguntou assim, quais são os 5 pontos do calvinismo? Que isso aí não é nem para ser questionamento de exame para pastor. Isso aí é coisa para recepção de membros. Aí ele falou, não é 10 não? Aí teve um outro pastor que diz, quais são os símbolos de fé da IPB? O Novo Cântico, a Bíblia e a Sassa. Aí esse irmão hoje é pastor presbiteriano. Aí imagine o estrago que ele não vai fazer na igreja. Entendeu? Então a gente tem que ter compromisso com o que nós estamos estudando. A Bíblia, ela é clara em pontuar a eleição incondicional. E aí, quando um oficial é apresentado para ser um oficial da igreja, antes de ser empossado, ele deve ser examinado com relação às suas crenças. Porque todos juram, todo oficial presbiteriano jura defender os símbolos de fé. Ele adota, defende e promove. Aí, se de repente acontece um negócio desse aí, é porque na trajetória houve um desvio. Né? Alguém ali pegou algum atalho, como acontece muito. Como no caso desse pastor. Muitos pastores não queriam que esse irmão fosse ordenado, mas ele acabou sendo. Família influente, com posses. Aí o que foi que aconteceu? Ele chegou à ordenação, mas o primeiro trabalho que ele teve fechou, e no segundo trabalho que ele está estagnado até hoje. E a culpa é de quem? Além dele próprio? Da família, que colocou na cabeça dele que ele tinha que ser pastor, porque tem famílias que querem ter representantes dentro da igreja, e também do próprio presbitério, que o ordenou, mesmo ele dando sinais de que não tinha capacidade para ser pastor. Então, o pastor leigo, na antiguidade, ele era um pastor com mais conhecimento do que eu tenho,
Porque eu olho o que esses homens tinham, por exemplo, John Owen falou a respeito de John Bunyan, né? Olha, eu daria todo o meu academicismo para ter o conhecimento bíblico que esse homem tem. Né? Alguns até dizem, olha, se ele for cortado, ao invés de sair sangue, sairá versos bíblicos. E não era um pastor que passou pelo mesmo academicismo de que Owen. Porque John Owen, ele era um erudito. Mas veja a capacidade que esses homens tinham de arrazoar sobre as Escrituras Sagradas. Um obreiro aprovado. Então, nós devemos nos aprofundar nessas questões, na certeza de que isso nos traz consolação, nos traz firmeza, nos traz esperança. Ora, eu oro pelos meus irmãos mais velhos, o meu irmão mais novo, ele é crente, né, licenciado pelo presbitério dele, e eu tenho 2 irmãos mais velhos que não são crentes. Eu oro por eles, oro pelo meu pai e pela minha mãe, que não são crentes, oro pelos meus familiares, na certeza e esperança de que se o Senhor os elegeu, isso pode demorar muitos anos, eles vão para os caminhos do Senhor. Isso me traz conforto. Sim. 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 Portanto, meus amados, a nomenclatura eleição incondicional, esse conceito está presente nas Escrituras Sagradas. Nos estimula a pregarmos um evangelho fiel, a sermos instrumentos do Senhor, como eu vou expor hoje à noite, né, o final do capítulo 2 de Filipenses. Aquele texto ali, com relação a ministros, servos de Deus, irmãos, é algo assim que deve nos levar a refletir sobre a condição que nós estamos presenciando hoje, que é uma condição lastimável, né, de líderes e mais líderes, pastores e mais pastores, que não estão compromissados em expor todo o conselho de Deus como Paulo, mas que querem simplesmente atrair as pessoas. O que é mais difícil para mim como ministro do Senhor nessa igreja? Ter uma vida de oração. O que é mais é difícil. O que é mais fácil? É eu, de repente, fazer um show aqui, né, entreter todo mundo aqui, lotar essa igreja, porque lota de fato, quando há entretenimento, lota. O nosso povo é um povo que gosta de entretenimento. O que é mais fácil para atrair pessoas? É fazer isso ou eu estar no meu gabinete, no meu escritório, na minha casa, orando pela igreja, suplicando pelas suas vidas? O que é mais fácil? E rogando ao Senhor, Senhor, atrai aquela vizinhança, converte, liberta, transforma. O que é mais fácil para atrair as pessoas? É o show, é o entretenimento. Isso, a igreja lota? Lota. Se eu dizer que, olha, fazer isso não vai atrair gente, eu estou enganado. Atrai. O pragmatismo atrai muita gente, mas à custa das Escrituras Sagradas. Então, é muito mais difícil para um pastor olhar para o seu rebanho e dizer o seguinte: entretenimento ou fidelidade às Escrituras? A fidelidade às Escrituras é muito mais difícil. Né? Ele aguardar o Senhor enviar os seus salvos, ele está orando pelos irmãos, pelas famílias, pelos casais, por aqueles que o maltratam, ele está orando por aqueles que maltratam a sua família, ele está orando, intercedendo para que o Senhor abençoe e fortaleça todas as pessoas, sem distinção, ele cuidar de todas as ovelhas que o Senhor deu para ele. Isso é muito difícil. É por isso que alguns pastores hoje nem gabinete pastoral têm. Né? São pastores que só chegam na igreja e saem.
tem aquele convívio com a igreja só de ir, mora até longe. Rapaz, eu vou ter que ir, como eu já presenciei. Não, vou ter que ir porque eu moro longe. Só mora longe da igreja, porque ele não quer ser incomodado. Porque tudo é uma justificativa. Rapaz, Enfim, queridos, mas se nós nos apegarmos às Escrituras Sagradas, nós veremos o poder de Deus, a graça do Senhor alcançando vidas. E vidas que estão sendo realmente transformadas por Ele. Presbítero Lázaro. Isso é oportunidade. Mesmo que venha de outro, porque tem várias outras denominações aí que pessoas chegam, Deus usa, né? E elas chegam a Cristo através de certas denominações, mas elas acabam procurando algo mais sólido, né? Sim, né? E temos vários exemplos de irmãos que dizem, eu odiava crente, né? Ontem mesmo o irmão, me desculpe, irmão, o irmão Maurício até ontem falou algo assim, né? Uhum. E eu também estava lembrando aqui de outro irmão também que era da nossa igreja e falava isso. Se não for a palavra de Deus que seja pregada, não tem como ser alcançado, né? Não tem. E esses vasos, as pessoas que foram usadas para chegar até esses irmãos, só nos dá mais convicção e força para que a gente crie essa coragem também de fazer isso constantemente em nossas vidas, né? Porque às vezes até parece que a gente tem vergonha de usar a palavra de Deus, de usar a Bíblia, né? De usar esse livro aqui. Às vezes é mais fácil estar com ela no celular, não é verdade? Hoje mesmo, quando eu estava vindo para casa, dentro do meu carro mesmo, eu perguntei aos meninos, cadê a Bíblia de vocês? Né? O celular, ele tem todos esses aplicativos aí, mas muitas vezes ele impede que a gente ande com que a gente testemunhe através desse livro também, né? O irmão Maurício, ontem ele falou isso, e eu louvo a Deus pela vida do irmão e pela vida de todos esses que foram alcançados assim como a mim mesmo, né? Que era católico, que não queria saber de igreja evangélica. Para mim, como eu fui ensinado, era uma outra coisa. A igreja verdadeira era a igreja católica, porque foi Cristo que criou, segundo me foi ensinado, né? Quando ele me levou a primeira vez numa Assembleia de Deus, eu não entrei na igreja, né? E eu louvo a Deus por eu estar aqui, porque o Senhor me escolheu, né? Hoje eu tenho convicção disso, né? Amém. E temos orado, como o pastor falou aí, pelos nossos irmãos, né? Nossos irmãos que, se for, como eu já falei agora há pouco tempo, que é aos olhos humanos, a gente não enxerga isso, né? Essa salvação. E, amados, como cristãos, compromissados com as Escrituras Sagradas, caminhando para a conclusão, nós devemos nos apegar a essas verdades, apreender em nossos corações, né? Imergir nelas, para que, ao falarmos do amor de Cristo, venhamos falar com propriedade, fidelidade e amor. É claro que você não vai sair nas ruas dizendo, você não é um eleito, eu sou. Você não vai agir porque essa atitude é feitio de pessoas imaturas, ignorantes. Hã? Sim. Aqueles que estão no mundo, o Senhor sabe, né? Como teve irmãos aqui, como o presbítero Lázaro colocou, né, que odiava crentes, hoje estão crentes, e louvamos a Deus pela obra que Ele fez em nossas vidas. O importante é nós nos apegarmos a essas verdades e a transmitirmos com fidelidade, amor e dedicação, para que outras vidas tenham as mesmas convicções, esperança e consolação que ora desfrutamos, experienciamos, porque é a verdade de Deus para nossas vidas. Amados, no próximo domingo nós concluímos esse capítulo, porque nós veremos ainda os vários tipos de eleição, né, que são as habilidades naturais para que Deus seja glorificado neste mundo, eleição nacional, eleição angelical. Próximo domingo nós vamos concluir. Também vamos entrar na questão das objeções. Se Deus elege uns e não todos, isso não faz dele injusto. Então, vamos entrar nessas objeções no próximo domingo, se Deus quiser. Vou passar para o secretário da EBD para estar passando aqui o relatório, e em seguida nós estaremos encerrando com uma oração ao nosso Senhor.